Você está no canal Cortes, Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo. Ô Áureo, então a gente falou aqui sobre a questão da reforma íntima, né? Reforma íntima é importantíssima, né, para a nossa situação depois que a gente desencarnar, né? A gente vai chegar ao plano espiritual, a gente vai depender muito de recobrar a lucidez, né? Se a gente tiver esse merecimento de ser prontamente amparados. Mas por vezes nós vamos até o umbral. E eu conheci o Estrada Sem Fim em um vídeo sobre o umbral. E eu achei incrível, assim, um aprendizado incrível. Muita gente me pergunta sobre o umbral. O que é o umbral? Quem que vai para lá? Quem não vai para lá? Todo mundo vai? Quem que não vai? Dá uma pincelada pra gente, ô Áureo. O que é o umbral? Quem vai para lá? Quem não vai? É verdade que todo mundo que está reencarnado vai para lá? É obrigatório passar por lá? Luiz, no começo do canal, realmente, os primeiros vídeos que tiveram um alcance maior eram justamente sobre o umbral. Eu estava muito umbralino naquela fase, porque realmente, as pessoas até perguntavam, pô, você só faz vídeo de umbral? Mas é um tema que as pessoas gostam, né? Enfim, E é um tema importante, né, Áureo? É um tema importante, porque a gente precisa saber, conhecer as realidades que nos circundam, porque dependendo do que acontecer, o conhecimento do que nós estamos passando pode ser muito útil. Quando faziam essa pergunta para o Chico, Chico, se você for parar no umbral, o que você vai fazer? Ele falava que ele ia fundar o CEL, Centro Espírita Umbralino. Então, é isso. Eu acho que se eu for parar no umbral, vou também procurar fazer o melhor. Algum motivo deve ter tido para eu parar ali. Mas na verdade, a grande maioria de nós passa por esse plano, até porque as próprias colônias estão situadas ainda em ambiente umbralino, as colônias mais próximas. Nosso lar teve até que ter sistemas de proteção, porque está num ambiente ainda sujeito a ataques espirituais, está ainda nos limites do umbral. Alvorada Nova, a mesma coisa. Então, mesmo nós que conseguimos já sermos amparados em colônias espirituais, ainda estaremos nessa dimensão. Alguns de nós já conseguirão, talvez, atingir as dimensões um pouco mais além, onde a vida já se processa de outras formas, com cidades astrais ainda mais avançadas. O umbral, esta região onde se concentram, por afinidade, espíritos em grande perturbação, grande desequilíbrio emocional, vícios, são os principais fatores que atraem os espíritos para essas regiões. E eu acrescentaria a ignorância espiritual, porque, Luiz, muitos espíritos estão ali achando que estão no inferno, e aí, por conta de ignorância espiritual, acham que vão ficar ali para sempre, se desesperam completamente. Então, às vezes, migalhas de conhecimento espiritual que a gente tem aqui, numa situação dessa, vai valer muito, vai valer, é como ouro, porque vai te dar uma condição de parar, refletir e entender melhor o que está acontecendo ali. Mas, dependendo da vida que você levar, você pode chegar no plano espiritual e nas regiões umbralinas em completo desequilíbrio, em completo surto mental. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, eu gosto muito dessa série de livros, né, A Vida no Mundo Espiritual. O André Luiz encontra o próprio avô dele no umbral e ajuda o avô a reencarnar. Está no capítulo 18 e 19 do livro No Mundo Maior. E quando o André Luiz encontra o avô dele no umbral, o avô dele está colocando lama nos bolsos, como se fosse ouro, porque o avô dele tinha uma característica. Ele era muito ganancioso e usou meios um pouco contraditórios para amealhar mais fortuna. Isso pesou na consciência dele. Aí tem toda uma história ali no capítulo, muito interessante. Até fiz um vídeo contando essa história.
Mas é um exemplo de que às vezes os espíritos estão no umbral em completo surto. Mas no caso, o avô de André Luiz já estava começando a despertar, começando a se questionar o que estava fazendo ali. Será que realmente já não estou mais na Terra? Será? E aí a espiritualidade pegou esse gancho, e até a presença do André Luiz ali foi fundamental para isso, para fazer o resgate o nome dele era Cláudio. Então, se o espírito oferece a menor condição, se o espírito oferece a menor réstia de vontade de querer crescer, de querer alterar o comportamento, imediatamente ele é resgatado. Geralmente os espíritos que ficam vagando por ali, sofrendo, são realmente seres que estão totalmente apartados de qualquer vontade de querer crescer, ou que realmente já vem de muitas décadas no corpo físico de desequilíbrios que acabam se refletindo após a morte. Ô Áureo, o que você pensa dessa coisa de que o umbral está sendo esvaziado? A gente está ouvindo muito isso, né, de muitas pessoas, que o umbral está sendo esvaziado. Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, Luiz, o umbral ele tem várias dimensões dentro do umbral. Tem um umbral mais denso, um umbral médium, a região das colônias, que alguns chamam de terceiro umbral, periumbral. Eu acho que os espíritos que estão no umbral mais denso, locais às vezes que são chamados de abismos, trevas, muitos desses seres realmente já estão sendo encaminhados para exílio planetário, já não têm a menor condição de encarnar na Terra, não tem nem merecimento. Às vezes o próprio corpo astral desses seres está tão deformado que ele não tem nem mais condição de se acoplar a um corpo físico como o nosso. Então creio que nas próximas décadas, realmente esse umbral denso vai estar bem modificado. Mas o umbral médio, que é ali onde ficou André Luiz, onde ficam os espíritos com maior desequilíbrio emocional, certos vícios, esse umbral médio eu acho que ainda vai levar bastante tempo, porque a humanidade não vai mudar de uma hora para outra, nós ainda temos muito o que crescer, e se a gente fala em desequilíbrio emocional, quem de nós pode dizer que tem as emoções em equilíbrio? Então as regiões umbralinas ainda vão fazer parte da nossa realidade por um bom tempo. Creio que ao longo desta fase de regeneração muita coisa vai mudar. Não saberia dizer datas ou momentos em que isso pode acontecer, mas o umbral ainda está muito cheio. Se você pegar a média da humanidade hoje em dia, a humanidade desencarnada é um reflexo do que nós estamos vendo aqui. Então já dá para ter um parâmetro. Então esse esvaziamento do umbral vai levar tempo, vai levar esforço, vai exigir merecimento, porque quando o umbral for esvaziado, imagina a psicosfera da Terra como vai melhorar. Isso vai impactar diretamente como nós nos sentimos aqui. Às vezes a gente está sentindo uma angústia terrível, às vezes algo que você não sabe explicar, não é nem algo relacionado a você. Você apenas está captando uma psicosfera tão carregada que a gente vive hoje em dia.